Olá, ser de luz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Ruko Victor da Quantlight. Eu me chamo Pedro Victor e aqui vamos trazer algumas abordagens transdisciplinares, algumas visões, cosmovisões de uma realidade, de um realismo subjetivo para outro realismo subjetivo. Eu quero dizer mais precisamente que entre a cultura helênica, onde prevalece o paganismo, onde prevalece essa coisa da magia, e como ela afeta a organização social. E do outro lado nós temos a reconstrução, né, histórica do cristianismo e como ele é benéfico à saúde mental, certo? E se tratando de saúde mental, a gente não pode querer impor uma espiritualidade ou algo do tipo para além do que a ciência prediz, né, que é um dos dons do Espírito Santo. Então, a ciência ela leva a pessoa ao caminho da inteligência, da sabedoria. Então, a ciência é primordial, o pensamento científico é primordial para a boa psique, para a boa saúde mental, ok? Se por acaso você estiver passando por um processo mágico, se você estiver num involucro mágico ou tiver essa brecha aberta, você possa estar sofrendo mais do que do pensamento científico ocidental, do pensamento científico transcendental também gostaria de colocar. E a transcendência nada mais é do que a superação da opressão, certo? É uma palavra que designa isso. Daí que nós temos que perscrutar bastante o caminho que é Jesus e aceitá-lo, né? Como ele é, cheio de amor e paz. E não buscar coisas por vontade de potência além do cristianismo. E o cristianismo ele é a base da sociedade ocidental, certo? O cristianismo ele é o que desmancha o ego de estar numa condição de potência, certo? E essa potência ela é o desejo, ela é a falta de humildade, ela é esse obsessivo controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os objetos. Objetos que eu digo no sentido psicanalítico, tá certo? Objetos enquanto significantes, né? Objetos enquanto signos da estrutura da psique, do consciente e do inconsciente. Então que vamos galgando aqui mais um passo à frente, vamos delineando esses dois hemisférios, essa multipolaridade, essa bipolaridade talvez, de que de um lado temos o hermetismo com as ciências ocultas, o ocultismo com o helenismo, e do outro lado temos o cristianismo como ele é, né? Como ele vem sendo atacado, como ele vem sendo significado na sociedade, certo? Então a ciência para descobrir exatamente o que se passa na subjetividade, ela tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência com a ciência para constituir o que significa a consciência. E a consciência ela não é nada de uma bifurcação ou algo de bipolar no interior da personalidade psíquica. E também no desenvolvimento da psicologia. A psicologia cognitiva trata justamente isso, né? Esse motor, essa significância, essa cognição da significância, certo? Aí nós temos que aprender a lidar com essas divergências, essas insurgências que aparecem na sociedade civil aqui no mundo, para que possamos obter um grau de destreza mestra para caminhar no caminho de Deus, que é Jesus, certo? Então, Jesus sendo Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, né? Deus, ele
deve ser compreendido de uma forma mística mesmo, uma forma líquida, né? Diria assim, dentro da cultura cristã, que é o amor, que é a paz, que é a comunhão, que é a santidade. Na mágica, nós temos que observar crucialmente esses pontos de ancoragem no que diz respeito ao controle, à disputa de ego, submundo ser. E o ser da ontologia, ele é inescrutável, ele é inefável. Ninguém sabe o que está acontecendo no outro. Ninguém sabe. Então, esse não saber é fundamental como ponto de humildade, como ponto de caráter, como ponto de firmeza moral e ética. É lógico que com o avanço da tecnologia, a internet propiciou uma enxurrada de informações no que se refere à obtenção de conhecimento. Muitas pessoas buscam conhecimento, às vezes sem saber do que é mal e do seu bem. Isso gera uma certa angústia, isso gera um certo retorno também, depois de ter reconhecido, visto e reconhecido, né, Videbs e Agnosis, que o caminho do ocultismo, ele não é saudável. Não é saudável, infelizmente não. Não é saudável, porque se fosse saudável, o mundo estaria brilhando, né? Estaria em completa paz, sossego, tranquilidade. E o que nós vemos com o mundo do ocultismo é que isso piora os quadros clínicos, né? Psicopatológicos. Por exemplo, numa neuropsicose, né? A repressão e a rejeição ao mesmo tempo. Mas só que no mundo mágico há também o astral. E esse astral, ele é sentido, ele é, a prioristicamente falando, concebido na foraclusão do nome do Pai. Então, o nome do real é o Senhor, Deus, a realidade. E saindo da ciência, indo para essa história de mágica, a mágica ela é má por si, porque é uma ganância por poder, né? Uma soberba, ela é um atroz no caminho do Espírito Santo. Então, quando a pessoa está ungida pelo Espírito Santo, ela segue a vontade de Deus, segue o caráter do Senhor, certo? Que é bom, é bom, é bom, é bom, certo? Então, trazendo para vocês mais ainda sobre esse assunto que eu gostaria de explanar, fora da cultura cristã, né? Cultura do amor, cultura da paz, do sossego, da beatitude, da santidade, como, como Deus nos quer, né? Santos, apesar de sermos pecadores, né? Falhos, mas já diz a Bíblia que nenhum homem ou mulher, significa isso também, depois de conhecer Cristo, volta ao seu estado de sentido, volta ao seu estado de dramaticidade, de ego, certo? E quando a pessoa está num significante inconsciente do ego, a pessoa passa a sofrer muito mais ainda por não conhecer e por não reconhecer o valor do Pai eterno. E o Pai sabe muito bem o que é melhor para todos nós, certo? Então, se tratando do Pai, a razão, o Pai, a consciência, a razão, a consciência, ela deve estar sempre liberta das sujeições ou das intersecções e até mesmo das intervenções, certo? Do outro, no sentido lacaniano. Porque para ter um ego bom, saudável, a pessoa tem a estrutura do capitalismo, mas ela é uma forma de neurose, né? O sujeito barrado, ele está sempre se protegendo, está sempre vivendo a vida como ela tem que ser, na sua individualidade. E o que nós observamos com a magia é que ela tende a ser mais expansiva e de
controle que não é real, é um controle hipócrita, certo? Essa cultura mágica que vemos aí nessa tal de nova era é uma cultura mágica. Eu já faço uma crítica pesada, já concebendo algumas estruturalidades dela e em relação com a ciência, com o modernismo, de volta ao modernismo, né? De volta à unção, depois de ter pesquisado bastante e ter visto e reconhecido que magia é má, é uma coisa má, já está dizendo magia, magic, bad, não é bom. Então, essa história de magia não funciona para quem é cristão católico, certo? Não funciona, certo? Não funciona, nem deve funcionar. A pessoa deve ter a sua identidade firmada no caráter da constância, e não buscar no ocultismo ali formas de sobrevivência ou subvivência no mundo da existência, da existencialidade. A pessoa humana ela deve galgar ali um passo à frente, de firmeza, de ética, né, do ethos, e não tá sendo psicotizada, né, o sujeito que eu me refiro, no sentido analítico também. Aí que a magia ela é altamente perigosa. O hermetismo é altamente perigoso para a cultura católica, para a cultura cristã, para o evangelismo, porque não obedece às regras, à lei do Pai, certo? A lei que Jesus estabeleceu, que é o amor, ou seja, não a lei. Então, se Deus é por nós, né? Já diz, quem será contra nós? Então, se tratando de hermetismo, astrologia, besteira, alquimia, outra bobagem, magia, outra mega hiper bobagem. Não tem nada de ciência. Essa história de ciência oculta é pra gente que tá se metendo com coisa ruim, certo? Essa história de alternação de estado de consciência não deixa a pessoa estável e você acaba despendendo muita energia psíquica. O seu metabolismo, o seu ontológico, sua existencialidade, ela vai se corroendo e vai acabando se corrompendo também, né? Por causa da psicocultura, né? E dessa linguagem. Eu não quero ser egoísta de tratar esse assunto com algum grau de preconceito, mas é porque eu tenho um conceito já. E o conceito é de que temos que ter juízo, né? Juízo dos nossos conhecimentos, juízo de nossa mera sabedoria, juízo que nós somos sempre aprendizes, né? Para ser humildes, né? Somos aprendizes. E não aprendizes de coisas ruins, de coisas que não prestam, de coisas negativas, né? Como é o oposto de Deus. Então, se Deus é por nós, salve a bandeira, quem será contra nós, né? Então, se tratando de ciência oculta, essa história de magia, mago, bruxo, essas coisas não prestam. Esses arquétipos, né, antropológicos não dão consciência ao sujeito, principalmente se o sujeito tem um quadro psicopatológico. E no que se refere à semiologia da psicopatologia, há uma grande, grande, grande mesmo diferença entre os sintomas da pessoa no âmbito do hermetismo e os sintomas no âmbito do cristianismo. No cristianismo, a pessoa está eucaristicamente, como diz Lacan, no kimono. Isso é o que importa, certo? Você está castrado, certo? A castração
ela é a melhor coisa para que você não coloque o falo, coloque o complexo de Édipo em risco. E na magia, esse complexo de Édipo, ele é colocado em risco totalmente, por causa que o sujeito não se atém somente à humildade de ser humano, de ser a semelhança de Deus. O sujeito quer ser mais. E é desse mais de gozar que nós temos a metástase do gozo, a metástase da valência subjetiva do prazer, certo? Aí temos uma ferida narcísica, uma ferida de ego, uma ferida ali que traz angústia, que traz tão somente também sofrimento psíquico e psicológico. Nós devemos observar que entre essa dualidade, a individualidade do sujeito enquanto observador do seu caráter, está proposto no fundamento da essência, né, do ser, certo? O ser conhecedor de si mesmo, o ser que já navegou por pesquisas e de antropologia, de ciências ocultas, deve saber que para o sujeito psicótico, essa libido dos objetos, essa hipnose no qual os objetos, signos, né, como por exemplo os astros, como por exemplo o que os astros significam, como por exemplo uma doutrina pagânica signifique, venha dar vazão, venha dar voz, venha dar poder, ou venha dar alguma caráter diabólico, caráter do submundo, ou seja, do inferno, certo? E esse inferno, que é a pessoa, o sujeito psicótico ou neuropsicótico, aqui se tratando entre essas duas psicopatologias, porque eu já observei, já fiz o teste, e na, na neuropsicose, uma psicose que se está nevrálgica no sujeito, o sujeito, ele na verdade faz uma projeção astral, porque ele está no âmbito astral, está na quarta, quinta dimensão mais ou menos. E se tratando disso, as coisas não estão bem. Por exemplo, na cultura cristã, o sujeito está coberto pelo manto de Maria, está envolto no amor de Maria. O sujeito que segue Cristo ama, sofre, é natural, mas não tem sintoma, porque é da verdade. Pois em verdade vos digo que para se chegar até onde estou, você da cultura evangélica, cristã, católica, de retidão moral e ética, né? Não deve se arriscar nessa patologia psicológica que é o ocultismo. As ciências ocultas, elas não servem, certo? Não é bom, certo? É bom você estar firme na realidade do aqui e agora. E o aqui e agora, ele não tem nenhum posicionamento psicopatológico do ego, ou seja, deslocamento, foraclusão, conexão de consciência, expansão de consciência, nada disso. O sujeito cristão, ele sabe bem de que a unção de Cristo, de Deus, ela é para a vida toda, presente para a vida toda. Presente para a vida toda. E nessa vida, como é ensinado, como foi ensinado por nossos pais, nessa vida, nós, como cristãos, como guerreiras, guerreiros da luz de Deus, temos que ter discernimento do que é bom e do que é mal, da nossa identidade,
do nosso caráter, para não tropeçar e criar mais obstáculos do que a vida já tem. Então, não dê brecha ao ocultismo, certo? Não dê brecha. Eu peço a vocês para que rezem, orem, peçam a Deus sempre que será atendido, certo? De coração, peçam a Deus e trabalhem, certo? Bastante. Porque Deus e os santos estão cuidando de nós, os santos anjos, os santos, os apóstolos, todos eles estão cuidando de nós. Enquanto as forças das trevas estão querendo corromper o juízo, estão querendo levar para a perdição, levar para o caminho deles, certo? Que é a mão esquerda. A mão esquerda é isso, essa regressão, essa pausa no tempo, no sentido de que o sintoma ele está sendo recalcado e voltando do recalcado, tá? Numa catarse. E de catarse já basta nossas próprias experiências traumáticas, já basta nossas experiências de sofrimento, não é mesmo? E como nós sofremos. Não é fácil, não é fácil ter as nossas insígnias, mas também não é fácil vencer as insídias do diabo. O que o diabo quer é causar a confusão, o caos. E o que Cristo quer é pôr a ordem, certo? Fazer tudo florescer, tudo ficar belo, perfeito, tranquilo, na racionalidade científica. Porque é um dom do Espírito Santo, é a sabedoria propriamente falando contigo. É Deus falando contigo. Quando você está cheio do coração de Deus, você tem compaixão pelos outros. Você quer pescar almas para Cristo. Você quer levar Cristo ao mundo. E ele sofreu por nós e foi pregado numa cruz e sem gnosticismo nenhum. Aqui eu falo, me refiro à mística católica. Foi pregado numa cruz e ele está vivo. Mas essa é a lembrança que nós temos de que a paixão cega, a paixão, o ego cega. E Cristo morreu para nos salvar, porque ele era puro, ele era imaculado, ele era perfeito, ele é o Filho de Deus, vivo. Devemos acreditar nisso, no dogma, na doutrina católica. É minha opinião. Mas, se você quiser seguir outros caminhos, como pesquisa, veja o que é bom para você, tá ok? Muita humildade eu falo para vocês que eu sofri bastante em pesquisas, no holismo, na mística, de outras culturas. E eu não me sinto melhor do que eu já fui de tudo sem meu Deus, meu doce Salvador Jesus. Não há nada melhor do que a cultura cristã. É consciência, é vida, é liberdade, é sabedoria e principalmente o seguinte: humildade. Humildade, gente. Sem soberba, sem arrogância, eu digo para vocês. Eu falo que sem Cristo nada seria. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Who Call Victor da Conta Light.